Olá, voltamos no nosso intervalo. Estamos aqui agora no nosso segunda parte, né? Na segunda parte da nossa aula dessa tarde, nesse sábado maravilhoso, ensolarado. Tá bem gostoso, mas mesmo assim eu precisei colocar um ventinho aqui, então por isso que às vezes está aqui bagunçando o cabelo, mas vamos lá. Vamos começar o nosso segundo da parte aqui com o mecanismo do jejum. O mecanismo do jejum. O jejum, como vimos no módulo passado, na explicação passada, eu trouxe todo o contexto do que é o jejum, de que forma que é feito, com que propósito. Então, agora vamos estar trazendo o jejum ele como uma abstinência total ou parcial. Então, as formas que ele pode ser feito. Qual que é o mecanismo do jejum? O jejum ele pode ser feito, igual eu disse agora, como total, o total ou parcial de alimentos. Isso ele vai impactar diretamente tanto na alma, na mente, nas emoções, na vontade, na nossa vontade e no corpo físico. Então, o jejum, como já foi falado lá na aula passada, o jejum é espiritual, diferentemente do jejum intermitente ou qualquer outro tipo de jejum que você faz voltado somente para os benefícios do corpo. O jejum espiritual, ele engloba todas essas áreas, tanto na alma, na mente, nas emoções e no corpo físico. Então, o jejum espiritual, ele nos trata por inteiro, ele nos trata no nosso todo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, somos divididos nessas três fases. O homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. E o jejum espiritual ele trata nessas três profundidades, no corpo, na alma e no espírito. Amém? Então, quando jejuamos, estamos dizendo não, né? Não aos nossos impulsos naturais, não às necessidades da nossa carne, não às vontades da nossa alma. Então, estamos permitindo que o espírito ele acaba sendo fortalecido, porque quando dizemos não à carne, não à alma, estamos dando lugar para que o espírito venha fazer o que é bom, o que vai fortalecer ele. Então, o espírito ele vai buscar mais as coisas espirituais. E quando o espírito começa a ter o posicionamento, ele é permitido a ele a se posicionar e buscar as coisas espirituais, a carne e a alma, elas ficam subjugadas ao espírito. Então, o espírito vem se sobrepondo, vem ficando mais forte e vem nos colocando, vai nos fortalecendo e vai se expandindo de conhecimento, de unção, de presença e manifestação do Espírito Santo, assim como foi falado na última aula. Então, esse processo ele pode ser comparado ao esticamento de um odre. Nós podemos pensar que vamos nos alargando, porque o espírito ele tem uma forma, né? Ele tem uma forma, mas ele não tem limitação. Ele vai se expandindo conforme ele vai se alimentando, vai se nutrindo de palavra, de presença, ele vai se expandindo, ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais estruturado e ele vai se fortalecendo sobre a carne e sobre a alma. Então, ele acaba ficando maior, enquanto o corpo e a alma estão sendo submetidos à disciplina do jejum. O espírito ele vai sendo fortalecido, ele vai se tornando mais sensível à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, à voz dele, ao direcionamento e ao discernimento. O jejum ele nos proporciona um alinhamento onde o espírito ele vai acabando assumindo o governo.
Porque se nós temos uma vida de jejuada, igual falamos na aula passada, terminando o jejum, já começa a pensar em outro, já entra em outro propósito e vai tendo realmente uma vida jejuada, uma vida de jejum após jejum, o espírito não vai dar, o espírito ele vai sendo fortalecido diariamente, jejum após jejum, e vai crescendo, vai se tornando mais forte e vai se deixando a carne e a alma submetido a ele cada vez mais. Então vai aumentando a presença espiritual em nossas vidas e a carnalidade vai diminuindo. Então, onde diz que seja mais Cristo em nós, né? Então, conforme deixamos que o Espírito tome posição e vai sendo fortalecido em nós, vamos tendo mais de Deus, vamos tendo mais de Jesus em nós, e menos da carne, e menos de nós mesmos. Amém? Então o jejum ele nos proporciona esse alinhamento com onde nosso espírito ele vai assumindo o governo sobre a alma e o espírito, o corpo, né? E vai nos facilitando na nossa caminhada. Vai ser mais fácil a gente andar jejuando e orando, em jejum e oração, nos tornando cada vez mais próximos e tendo uma comunicação mais fácil. Deus se comunica melhor conosco e nós conseguimos ouvir mais a Ele. E nós também conseguimos falar mais com Ele, de forma mais direcionada a Ele mesmo, mais focada ao propósito. Quanto mais jejuamos e nutrimos o nosso espírito, mais resistência nós vamos tendo, nós vamos ficando mais forte, nós vamos tendo mais clareza, nós vamos acabando tendo mais domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, e vamos aumentando de degrau em degrau o nível da nossa fé. E essa fé vai ficando mais sólida, mais consistente, e essa fé vai ficando mais equilibrada. Então, a nível espiritual, se vamos vivendo em nível espiritual, a nossa fé tem que ir aumentando conforme a realidade do nosso espírito, conforme nós vamos buscando mais. Desculpa. Agora, classificação. Como podemos classificar o jejum? Podemos classificar o jejum da seguinte forma. O jejum absoluto, que é o jejum seco, onde dizemos que é o jejum seco, aonde a gente fica sem comida e sem água, são jejuns mais extremos, né? Podemos dizer que são um jejum onde precisamos ter uma resposta rápida, precisamos ter uma coisa urgente, um direcionamento urgente, assim como Esther, né? Esther levantou um jejum a seco, sem água e sem comida, pela nação dela, pelo povo dela. Quando o povo dela se sentiu ameaçado, estava ali, tinha um decreto de morte sobre o povo dela. Então ela se posicionou em jejum e oração e chamou e convocou todo o povo a estar em jejum e oração, jejuando, sem água e sem comida durante 3 dias, se posicionando ali em jejum e oração, para que viesse um direcionamento, para que o Senhor desse um discernimento, um direcionamento e salvasse o povo dela dessa condição. Então, o jejum a seco, ele não deve ser feito de maneira prolongada e nem por qualquer motivo. É igualzinho de extremidade, né? De coisas extremas, assim como Esther fez, porque tinha um risco de morte, tinha um risco de extermínio do povo dela. Então ela levantou esse jejum de 3 dias sem água e sem comida. Então esse tipo de jejum ele é intenso e deve ser feito apenas por pouco tempo, de 1 a 3 dias no máximo,
porque o nosso corpo ele não pode sobreviver muito tempo sem a água. Ele fica mais tempo sem comida, mas mais de 3 dias sem água, você começa a colocar o seu corpo em sinal de alerta. Ele começa já a sofrer a desidratação, já começa a ter falência de algumas funções dele. Então, a gente não deve fazer um jejum de tolo, né? A gente precisa sempre fazer aquilo que é alinhado com Deus. Então, por isso que sempre falamos que precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Fazer um jejum a seco, sem comida, sem água, por mais de 3 dias, você está trazendo prejuízo ao seu corpo. E nós somos templo do Espírito Santo. E não podemos trazer, mesmo o jejum, mesmo sendo algo espiritual, algum motivo espiritual, não devemos colocar o templo do Espírito Santo num lugar onde que vai trazer destruição, porque a palavra diz que ai daquele que destrói o templo, né? Então nós devemos fazer tudo direcionado, tudo sob direção do Espírito Santo. Então existe realmente esse jejum absoluto, sem água e sem comida, mas são por 3 dias no máximo. Você pode fazer às vezes por uma causa mais urgente, uma coisa mais que precisa ter assim como Esther, algo que é relacionado à vida e morte, alguma coisa assim, que for direcionado pelo Espírito Santo, porque, como diz, sempre precisamos ser direcionados por Ele a estar fazendo esse jejum, a ser realmente um jejum espiritual. Então, devemos fazer no máximo por 3 dias. Você pode fazer por 1, por 2, mas não ultrapasse 3 dias, porque você vai estar colocando o templo do Espírito Santo em risco, vai estar trazendo prejuízo, saúde, e o Espírito Santo e nem Deus quer que você faça isso por Ele. O sacrifício maior já foi feito, então não devemos fazer algo que vai trazer realmente prejuízo à nossa saúde, que vai nos causar enfermidades, amém? Então, um exemplo bíblico também, além do de Esther, temos Moisés, lá em Êxodo 34, 28, depois você vai lá, dá uma olhadinha no propósito que Moisés fez nesse capítulo, e o de Esther 4,16, também quando ela levanta o povo em jejum e oração. Os alimentos para que a gente possa estar encerrando esse jejum, né? É água pura para reidratar realmente o corpo, e essa água não pode ser tomada em grande quantidade, tem que ser aos poucos, né? Você vai tomando de pouco a pouco. Você não vai tomar 1 litro de água depois que você fizer um jejum desse de 3 dias, porque seu corpo vai reagir. Então você vai tomando aos poucos, toma uma xicrinha, toma 100 ml, vai tomando aos poucos, né? E também você não vai comer, né, um prato de arroz, feijão e carne. Você vai inserindo a alimentação aos poucos. Você vai estar trazendo ali um caldo leve, uma sopa de legumes, uma coisa bem suave, bem, né? E em pouca quantidade também, para que não pese, para que seu corpo não venha sentir efeitos pós-jejum. Amém? Você pode também tomar suco natural diluído. Por exemplo, suco de laranja com bastante água, não tão concentrado. Você deixa ele com mais água para que seu organismo venha realmente reabilitando, alimentar novamente, voltando aos poucos. Você não pode encerrar o seu jejum, principalmente esse de 3 dias, e já sentar na mesa e comer como se não tivesse acontecido nada. O jejum, você precisa, do mesmo modo que você entra
e o seu organismo vai sentindo a falta do alimento aos poucos, você também precisa começar a inserir esses alimentos mais lentamente também. Então, se você fizer ao contrário, você pode se sentir mal, pode ter uma sobrecarga digestiva, então não é legal. Então, da mesma forma, já que você ficou tanto tempo sem comer, você comece aos poucos. Você volte se alimentando e bebendo aos poucos. Então, também temos o jejum de líquidos. Então, esse jejum, você vai se abster dos alimentos sólidos e vai ficar somente com os líquidos, né? E esses líquidos precisam ser definidos. Você precisa colocar, não vai deixar também, quando você entrar no jejum só de líquidos, principalmente quando for um período mais longo, 30, 40 dias, só no líquido, você não vai deixar tudo que é líquido. Então, precisa ser definido quais são os líquidos que você vai deixar aberto ali para você estar ingerindo. Então, quando você faz um jejum de líquido, você pode estar ali já definindo quais são esses líquidos. Vão ser suco, caldos, chás. Então coloca ali, coloca umas 3, 4 opções que você está fazendo ali. Não alargue muito as opções para que você não venha sentir realmente os efeitos do jejum. Porque o jejum você precisa sentir, precisa doer, né? Então você precisa estar restringido ao número de alimentos, ao número de coisas que você vai tomar. Então, quando você levanta um jejum de líquidos, você não pode deixar aberto, que daqui a um dia você está batendo a vitamina, é líquido, então tá ficando fica muito aberto, né? Então, o jejum ele precisa ser limitado, você precisa limitar nas coisas que você vai estar consumindo. Então, opte ali por um suco de 1, 2 qualidades. Vou tomar um suco de uva, vou tomar um suco de uva e um suco de limão. Vou tomar um caldo de legumes sem carne, um caldo de legumes com carne, um caldo de osso. Então, o caldo de osso ele é bem nutritivo para quem faz jejum só de caldos, porque ali, quando você faz ali esse caldo, você está pegando os nutrientes que estão nos ossos, né? As proteínas ali. Então você vai ficar bem sustentado com esse caldinho. Mas também não vai tomar em excesso, em grandes quantidades, porque você tem que colocar limitação. Então vou tomar um copo de suco por dia, vou tomar uma tigelinha de 200 ml de caldo no dia, vou tomar água e água de coco. Então, essas opções, vou tomar água e chá. Então, você tem que estar deixando limitado essas opções. Esse jejum ele pode durar de 1 a 40 dias, dependendo da sua resistência, né? Então, e do propósito do qual o Espírito Santo está te levando a fazer esse jejum. Então, esse jejum mais prolongado, geralmente o Espírito Santo é que vai estar te conduzindo a estar fazendo. Então, dependendo daquilo que ele te conduzir, pode-se chegar até 40 dias. Mas tudo debaixo da direção do Espírito Santo. Então, temos exemplos bíblicos, embora a Bíblia não mencione diretamente o jejum de líquidos, ele fala de muitas práticas do jejum prolongado que são utilizados com líquidos para sustentar o corpo, né? Então, não temos assim versículo, capítulo falando sobre o jejum de líquido, mas podemos ver que
tem muita coisa falando ali a respeito desses jejum, onde as pessoas nada comeu, só bebeu. Então, tem algumas instruções, alguns direcionamentos na Bíblia falando. Então, os alimentos que a gente pode estar tomando durante esses líquidos que a gente pode estar tomando durante o jejum, são esses que eu citei, né? Deixam as 4 opções. Então, os sucos naturais, então geralmente, se são naturais, você não vai estar acrescentando açúcar neles, né? Então, você pode estar fazendo um suco de cenoura, de beterraba, de laranja, de limão, e não acrescente o açúcar. A água pura, você pode estar, isso precisa ser diário, a questão da água você não precisa limitar, tá? A água, se o seu organismo está pedindo, é porque ele realmente está precisando que você hidrate ele. Então, a água você não limita, mas os outros líquidos você deve limitar, tá bom? Os chás, os caldos de legumes, de osso, então esses você limita. Então você tem que estar evitando, quando você abre um jejum de líquido, de estar tomando líquidos industrializados, aqueles sucos de caixinha, que eles vêm com conservantes, vêm com coisas adicionadas nele, açúcar adicionados e outros componentes. Então você tem que ficar com algo bem mais próximo do natural mesmo. As bebidas com cafeína em excesso, você também tem que abster delas, né? Leite com açúcar, durante o jejum. Então é preciso você priorizar somente aquilo que é mais natural mesmo. E além de você ficar atento ao que você vai consumir, ao que você vai alimentar, fique atento à oração. Fique atento a estar nesse posicionado em adoração, em oração, em ouvir ministrações, em ouvir louvores e diminuir as distrações à sua volta. E diminuir o barulho à sua volta. Então, não adianta você estar num período de jejum e oração e estar nos lugares o tempo todo que você não tem esse tempo de recolhimento, de presença. Então, tente dispor o máximo de tempo possível na presença, em oração. E mesmo que você esteja ali trabalhando, fazendo, vai meditando na palavra. Você leu a palavra de manhã, vai meditando nela durante o dia, vai lembrando dos versículos, vai ouvindo um louvor, vai ouvindo a ministração ali, se você puder ter ali um foninho de ouvido no seu trabalho, ou um som bem baixinho ali, para ouvir um instrumental ali, uma coisa que te leva a estar sempre na presença. Você não precisa estar ali ajoelhado, com a cara no pó, o tempo todo, mas você precisa estar no lugar de presença, no lugar de busca, neste lugar de intencionalidade, de estar diante do Senhor, de estar buscando Ele, de estar orando, de estar realmente em sintonia com Ele e com os ouvidos bem atentos ao que Ele vai falar. Amém? Então, temos o jejum total, né? Que é o sem comida e sem água, ou líquidos, que falamos agora há pouco, né? Então, esse jejum total é a abstinência dos alimentos sólidos e é permitido somente a água pura. Então, quando você faz esse jejum total, que é sem comida, você coloca somente a água. Ele é diferente do jejum só de líquido, porque o de líquido você pode acrescentar chás, caldos. Agora o jejum total, você vai ficar sem a comida e sem qualquer outro tipo de líquido, né?
você vai estar tomando somente água. Você vai estar somente na água, jejum somente na água. Você vai se abster dos sólidos e se vai abster de chás, de sucos, de caldos. Esse tipo de jejum só na água, ele pode durar alguns dias. Ele pode se manter por um período mais prolongado do que aquele que é sem comida e sem bebida. Ele só na água, porque o seu organismo, ele tem reserva de gordura, de calorias para ser queimada. Então a gente tem essa reserva porque não vai nos fazer falta a gente ficar alguns dias sem comer. Diferentemente se a gente ficar alguns dias sem beber água, mais de 3 dias sem beber. Esse jejum ele pode ser prolongado mais do que 3 dias, desde que você beba e vai hidratando o seu organismo com a água. E o seu organismo ele vai queimando as calorias de reserva que tem no seu corpo. Então, esse é o jejum total, que é sem comida, que é sem qualquer outro tipo de líquido, onde você mantém somente a água para sua sobrevivência. Temos também o jejum parcial, que ele é a restrição de alguns alimentos. Então você define quais são os alimentos que você não vai ingerir, que você não vai consumir. Então esse jejum ele é parcial, é uma abstinência de alguns tipos de alimentos só. Então você pode manter uma alimentação leve, mais saudável. Ele pode durar por dias, por anos, né? Igual eu me abstive do açúcar, então tudo que tinha açúcar, então bolo, rosca, sorvete, suco com açúcar, refrigerante já tem mais de ano que eu não consumo de forma alguma. Então foi uma entrega que eu fiz, eu não consumo mais refrigerante. Então sucos naturais, eu tomo somente suco natural, sem adição de açúcar nenhum, café sem adição de açúcar. Então tudo, então a gente define, né? Quando a gente fala, eu não vou consumir nada que tenha açúcar. Então você vai ficar atento e não vai consumir nada que tenha açúcar. Então, bolo de aniversário, docinhos, então tudo isso é uma restrição de alguns alimentos. Você definiu qual tipo de alimento que você não vai consumir durante um período. E esse tipo de jejum parcial, ele pode ser por dias e pode ser também igual eu fiz durante um ano, igual o refrigerante eu não vou mais consumir, né? Então não é um jejum, foi uma entrega mesmo que eu fiz, que não causa bem. Então quando eu comecei a cuidar do templo, a ter uma visão de cuidado do templo, do Espírito Santo, então eu comecei a me abster de alguns alimentos que eu sei que causam mal. Então salsicha, embutidos, muitos deles, alguns eu ainda consumo, mas muitos enlatados, embutidos eu já deixei de consumir. Então salsicha eu não consumo. Então tem uma série de coisas assim que a gente vai percebendo que precisa ser deixado por bem do nosso templo, né? Porque ai de nós de destruir o templo do Espírito Santo, né? Ai de nós se formos nós assim conscientes sendo aqueles que destroem. Então, os passos essenciais para um jejum espiritual eficaz, ele precisa ter a definição do tipo de duração, que já falamos, né? Então, antes de iniciar, você já define quanto tempo, uma semana, um dia, 12 horas, um ano, e você já faz essa definição, porque é fundamental, você precisa ter já isso estabelecido.
é, esse tempo que ele vai durar, e isso ajuda também você manter o foco, né? Você ficar ali sabendo que tem um início, mas também tem um fim, ou que tem um início e que nunca mais você vai consumir aquilo mais. Você não vai, então precisa ser estabelecido para poder estar te ajudando. Esse estabelecimento de propósito, ele precisa ser bem definido, porque às vezes você vai fazer um propósito longo, mas você vai viajar, vai entrar de férias, você vai. Então, às vezes, você precisa deixar algumas coisas estabelecidas, algumas aberturas nesses propósitos. Porque se você não estabelecer isso e você, porventura, não segui-lo à risca, porque você saiu de um contexto, que você foi obrigado a sair, então às vezes você tem que deixar algo definido. Se eu adoecer, eu vou deixar de fazer isso até que eu restabeleça a minha saúde. Porque às vezes você vai enfrentar alguma enfermidade e você vai ser preciso a quebrar o jejum. Então, para que não haja quebra, já deixa algo estabelecido nesse sentido. Se porventura eu adoecer, se porventura, às vezes é muito difícil também a gente manter um jejum muito rígido, viajando. O que der pra gente fazer, lógico, a gente vai permanecer viajando, fazendo tudo que precisa, cumprindo todas as agendas, tudo que a gente precisa fazer. Mas existe algumas situações que às vezes vai ser preciso você sabendo que vai ter algo lá na frente, e ainda vai estar dentro desse período de jejum, às vezes é bom você deixar estabelecido que nesse período você vai estar saindo do propósito, mas por exemplo, você vai ficar 2 dias fora e é impossível ali de você manter o seu propósito. Então você já deixa estabelecido, tal dia eu vou ficar tal dia fora e não vai ter como eu cumprir manter o meu propósito. Então esses 2 dias eu não vou estar no propósito, mas no terceiro dia eu já vou retornar ao meu propósito original e assim você consegue manter em foco e estabelecer uma coisa que é duradoura, que não vai fazer com que você quebre, né? Então, antes de começar, reflita sobre o motivo dessa consagração, busca direção e fortalecimento espiritual, busca por arrependimento. Então, o estabelecimento do propósito, você tem que colocar tudo isso. Busca se arrepender, busca se consagrar mais, busca se libertar, interceder por tal situação. Então tenha isso estabelecido no seu propósito, tá bom? Então, planejamento e comunicação. Antes de iniciar seu jejum, você deve ter uma data e horário estabelecido e que isso permite, né, um preparo mental e psicológico adequado e, se necessário, avise as pessoas que moram com você, avise as pessoas que trabalham com você, porque se elas estão sabendo que você está nesse propósito, elas não vão estar ali te oferecendo as coisas que vão fazer você quebrar o seu propósito. Elas vão evitar situações que possam interferir o seu jejum. Que às vezes você vai estar trabalhando, se você não comunica esse jejum no seu trabalho, as pessoas toda hora vão estar ali te oferecendo uma coisa. E uma hora, no automático, você pode estar aceitando e quebra o seu jejum. Então, se a pessoa ela está atenta, ela sabe que você está, ela vai evitar de te oferecer. E se oferecer, ela vai perguntar: você já pode estar comendo isso? Então, quando fala que a gente falar sobre o jejum, não quer dizer que você não pode comunicar às pessoas que você está num propósito.
ó, eu estou num propósito do que eu não vou comer nada que tenha açúcar durante um ano. Então as pessoas vão evitar de te dar alguma coisa que tenha açúcar. E elas acabam te lembrando também. Então, diferentemente do que você ficar o tempo todo ali se vangloriando e se colocando ali no pedestal porque você está fazendo jejum. Então, quando fala no jejum, quando fala na Bíblia que você não deve estar ali falando do seu jejum, é sobre isso. É sobre você estar orgulhosa de estar fazendo esse tipo de jejum. É de você estar se engrandecendo porque você está conseguindo fazer um tipo de jejum. Mas não impede de você comunicar às pessoas que estão próximas a você de que você não está, por um período, consumindo certo tipo de alimento. Pronto. Isso. Amém? Então, todo o jejum precisa ser iniciado com oração. Então, você apresenta o seu jejum diante do Senhor. Então, ao iniciar o jejum, faça uma oração de entrega, consagrando esse tempo, pedindo a Deus para que Ele te dê força de permanecer com esse propósito, te dando ali condições de você estar mantendo aquilo que foi proposto. E o jejum não é apenas um ato físico, só de você deixar de consumir aquilo. O jejum é uma batalha espiritual que você começa a enfrentar. Porque quando você se propõe a fazer algo para Deus, o inimigo, ele vai tentar de alguma forma fazer com que você quebre esse jejum. Ele vai fazer de alguma forma que você saia desse lugar que você se propôs estar com o Senhor. E isso exige muito determinação e foco da nossa parte e oração, e mantermos na oração. Amém? Então a prática de jejum, adoração e foco espiritual, isso nos ajuda a nos manter neste lugar. Então durante o jejum, ore, adore, louve, palavra, ministração. Então tudo isso são práticas fundamentais para poder fazer com que você vença o período proposto de jejum e de oração. Por isso falamos jejum e oração, porque os dois precisam estar caminhando juntos, os dois precisam estar alinhados, os dois precisam estar ali lado a lado, um do lado do outro. Então, só deixar de comer não vai te levar em nível espiritual, e só a oração, seu jejum também não vai te fortalecer para as guerras espirituais. Amém? Então, sem essas duas disciplinas caminhando junto, nós não temos como vencer as batalhas do dia a dia, as lutas que vão aparecer no nosso dia a dia. Então, o jejum, ele se torna apenas uma abstinência alimentar se você não ora, e a oração sem o jejum, ele não te fortalece para vencer as guerras espirituais. Então, mantenha os dois aliados, caminhando lado a lado. Amém? E agora, vamos logo para o encerramento, né, do jejum. Então, passamos aqui cuidadosamente cada passo, né, do seu jejum que você vai iniciar, que você vai começar a ter uma vida jejuada. E quando você terminar, você propôs ali 7 dias, 1 ano, 30 dias, 40 dias. No último dia, você vai fazer um encerramento com uma oração. Da mesma forma que você abriu o seu jejum com oração, você vai fazer um encerramento de oração, de gratidão para o Senhor. Você vai estar ali orando e agradecendo Ele por Ele ter te sustentado durante todo esse período. E agradecendo por Ele ter te mantido firme no propósito, por Ele ter te conseguido trazer até no final. Porque sabemos que se não for por Ele, nós não conseguimos
Se não for por causa dele, nós somos incapazes de fazer 12 horas de jejum. Nós somos incapazes de fazer 8 horas de jejum. Precisamos ser completamente dependentes do Senhor. Precisamos ser completamente entregues a Ele, para que Ele venha nos manter e nos sustentar nesse período no qual nos propomos estar de jejum. Amém? Então, a oração de gratidão, ela é fundamental para o encerramento. Então, antes de você sair e desbravando o mundo para comer, você ore, tire esse tempo, ora, consagre, seja grato, faça a oração de gratidão e para depois você comer. Então, ao concluir o jejum, faça essa oração de entrega e gratidão e reconheça de que foi Ele. Reconheça, dê a glória para Ele. Dê a glória sempre para Deus, porque se não fosse Ele, nós não conseguiríamos nem, como eu disse, nem 8 horas de jejum. Então, sempre dê a glória e a honra para Ele, porque é Ele que te sustenta até o fim, que é Ele que te carrega, é Ele que te dá toda a possibilidade e a condição de você começar e terminar o jejum, tá? Então encerre com equilíbrio e retoma sua alimentação aos poucos, como foi falado, gradativamente, vai comendo aos poucos, bebendo aos poucos, até que o seu organismo já esteja podendo receber a quantidade que você come e a frequência que você já comia antigamente. Porque, na verdade, quando você for retomar, você vai perceber que você não vai querer tanto na mesma quantidade, na mesma frequência que você comia. E isso é bênção, né? Isso já é mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é uma forma da gente diminuir mesmo, comer para viver e não viver para comer. Amém? Então, o jejum ele vai nos trazer esse crescimento, ele vai nos trazer esse aprendizado e ele vai nos trazer força diante do Senhor. Ele vai nos estar revestindo de unção e força todos os dias para podermos vencermos até o fim. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E estamos aqui, encerrando o conteúdo de jejum e vamos começar a próxima aula, A próxima aula que vai ser o conteúdo de oração. Então, o jejum, só para encerrar, o jejum, ele nos reveste de autoridade. Então, vá lá e veja em Efésios, Porque ele ali nos reveste de autoridade. E ele nos deixa uma armadura ali para nos revestirmos todos os dias. Então devemos nos revestir da armadura de Deus e Deus vai nos revestindo também de autoridade quando nos colocamos no lugar de uma vida jejuada, de jejum e oração. Amém? Então, muito obrigada por estar comigo até agora, de estar disposto a aprender mais sobre essa disciplina que foi de jejum. E voltamos no nosso próximo vídeo com a disciplina de oração.